Vamos adorar o Senhor. As palmas para o Senhor. Não importa onde eu estiver, teu amor me encontrará. Não importa quem eu seja, teu amor me acolherá. Jesus.
Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Por isso nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Você pode vir as suas mãos aos céus e declarar aí agora.
sobre essa questão da nossa contribuição para com a obra de Deus. Nós temos estudado na escola dominical, inclusive já saiu ontem à noite, a nossa escola dominical estranhamente está sendo transmitida no sábado à noite, então deveria ser escola sabática, né? Mas nós temos falado sobre Apocalipse, e em Apocalipse, inclusive o estudo de ontem falava sobre a queda da grande Babilônia, que representa na verdade o sistema desse mundo. E aqui a Bíblia nos fala exatamente sobre isso. Chegará um dia que o sistema deste mundo que nós vivemos, ele vai cair. E diz a Bíblia que os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e assim por diante. Resumidamente, a Bíblia nos fala, irmãos, que o sistema que nós vivemos hoje é um sistema totalmente integrado. Você já tem ouvido o termo globalização, e nós sabemos que hoje, mesmo países que são inimigos, quando se trata de ganhar dinheiro, eles fazem acordos. Então virá um tempo, já vivemos esse tempo, em que o mais importante no mundo é a economia, o dinheiro, o meu sustento, e para isso as pessoas fazem alianças. Pode ser com Deus, se for Deus que vai me abençoar, mas se for o diabo também, eu faço uma aliança com o diabo para que eu possa prosperar. Infelizmente esse é o sistema deste mundo. E a palavra de Deus nos alerta, é aqui que eu quero trazer um alerta, né? Nós cristãos que somos do Senhor, nós que não receberemos a marca da besta, significa nós que não estaremos de acordo com o sistema deste mundo, nós somos diferentes. E os dízimos e ofertas que nós generosamente trazemos para a obra de Deus, na verdade, é uma forma de nós declararmos exatamente o contrário desse mundo. As pessoas, por causa do dinheiro e da prosperidade, eles não têm a mínima preocupação com fé, com Deus, ou da onde vem esse recurso. Nós não. Por isso a palavra de Jesus, ela se torna ainda mais importante quando ele diz: nós não podemos adorar a dois deuses. Ou adoramos o Senhor, ou adoramos a Mamon, que era o Deus da riqueza. Então fica um alerta. Hoje, quando nós cristãos trazemos o nosso dízimo, você não tem ideia, mas da força disso, porque nós estamos declarando diante dos principados, das potestades, diante desse mundo globalizado, dizendo: não é o dinheiro quem governa a minha vida, quem governa a minha vida é o Senhor. E se eu precisar trazer a Ele 10% apenas que Ele me pede de volta, eu farei pela fé. E quando nós somos generosos e contribuímos com a obra de Deus e ajudamos outras pessoas, nós estamos nadando contra a correnteza. Então entendam isso, nós vivemos um mundo globalizado, onde o dinheiro manda. As pessoas tomam decisões por causa do dinheiro, mas nós cristãos temos que tomar decisões por causa da nossa fé. Então quando trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta, para terminar, nós estamos declarando: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor quem manda na minha vida, eu não estou apegado a esses recursos. Talvez você tenha vindo hoje para trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui presencialmente, então nós faremos isso agora. Muitos já têm feito diretamente, um depósito na conta da igreja, por causa desse tempo de distanciamento, e isso está dando muito certo. A gente agradece a Deus, porque essa igreja tem sido bastante fiel. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, orar ainda, porque os tempos
que virão, as semanas e meses, ainda são desafiadores. Mas nós olhamos tantas pessoas desesperadas por aí. Mas o crente é aquele que tem esperança. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que realmente a nossa esperança vem do Senhor. Vivemos sim num mundo em que o mais importante é o dinheiro para muitas pessoas. Nós vivemos num mundo, Senhor, em que tudo depende do dinheiro e dos recursos. Mas nós queremos declarar que antes de dinheiro, prosperidade, o Senhor toma o primeiro lugar na nossa vida. Portanto, ó Deus, quando trazemos os nossos dízimos, nós não nos arrependemos, nós não fazemos isso com tristeza, mas fazemos isso pela fé. Sabemos que o Senhor é Deus, dono do ouro e da prata, e o Senhor pode nos abençoar. Então, nessa certeza, eu peço que a bênção financeira e a prosperidade que vem do alto esteja sobre cada família aqui representada. E, ó Deus, que o teu povo continue sendo fiel, para que possamos semear no teu reino. E à medida que semeamos, nós colhemos. Então, ó Deus, é isso que nós oramos, agradecidos. E intercedemos por aqueles que estão em necessidade, por irmãos de vários países, igrejas que talvez estejam tendo dificuldades no mundo. Nós oramos para que o Senhor possa socorrer a todos eles. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amados, talvez você não tenha o seu envelope amarelo, que está com o tesoureiro. Se você precisar de envelopes brancos, pode colocar ali o seu dízimo, depois ele vai substituir isso para você. Você que veio preparado, então, enquanto adoramos, pode trazer o seu dízimo e sua oferta. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui na frente trazendo a mensagem. É sempre uma grande responsabilidade estar aqui na frente compartilhando com os irmãos. Mas o fato é que nós temos vivido dias de aprendizado. Nós temos vivido dias, para alguns, dias difíceis, para outros, dias de aprendizado. E é inevitável a gente falar sobre isso, né? Por mais que a gente tente não falar, mas é inevitável nós falarmos sobre isso. Mas no dia de hoje eu gostaria de trazer para os irmãos uma palavra de ânimo, tanto para mim, né? Porque a mensagem tem que falar primeiro com aquele que transmite, e também trazer para os irmãos uma mensagem de ânimo. E eu tenho certeza que Deus tem algo para derramar sobre as nossas vidas, e Deus tem algo novo para trazer sobre as nossas vidas. Só que Deus, Ele não vai derramar na nossa vida se nossa vida não estiver fundamentada. Alguns domingos atrás, o pastor Estevão falou sobre o fundamento da nossa vida, onde nós temos colocado o fundamento da nossa vida, onde nós temos fundamentado a nossa fé. E a pergunta de hoje novamente é essa: onde nós temos fundamentado a nossa fé? Gostaria de pedir para os irmãos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versos 16 e 17. Eu vou ler aqui para os irmãos. Amém? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, eu estou aqui, Pai, para ser canal
de transmissão do Teu trono, ó Deus, da Tua palavra, Pai. Então, Deus, eu diminuo a mim mesmo, Pai, e coloco os meus lábios, ó Deus, à disposição do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor possa falar com a Tua igreja hoje, Pai. O Senhor nos ensina, Senhor, as verdades da Tua palavra, a vivermos, ó Deus, a simplicidade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos que entender que em todo momento, em todo tempo, Deus tem algo novo para o seu povo. Só que também nós precisamos entender que Deus ele só vai derramar do novo quando nós estivermos preparados. Quando nós estivermos aptos a receber esse novo. E somente nesse momento é que Deus irá trazer, irá nos encher com o novo dele. Ontem eu estava pesquisando como são feitos os odres. Alguém aqui conhece como são feitos os odres? Ele é do couro de um cabrito e ele é costurado, deixando apenas uma parte dele aberta, mas só que o processo para fazer com que o odre fique flexível é que é interessante. Ele é colocado sob alta temperatura. E muitas vezes os fabricantes de odres, eles colocam os odres no deserto. Só que muitas vezes nós, quando somos levados para o deserto, nós reclamamos com Deus. Nós, quando estamos sendo tratados por Deus no deserto, nós murmuramos, nós reclamamos, nós ficamos insatisfeitos. Só que muitas vezes o tratamento de Deus é levar-nos para o deserto, é levar a nossa vida para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. Nós temos várias passagens onde o Espírito de Deus levou homens de Deus para o deserto, para ser tratados por Deus e para ser ministrados pelo Senhor. Só que depois desta passagem pelo deserto, no retorno dele para a vida normal, a abundância do Senhor foi infinita na vida desses homens. E muitas vezes nós reclamamos de estar passando por deserto. Há outras referências na palavra de Deus a respeito do calor. O ouro é purificado no calor. O ouro é purificado, quanto mais calor ele recebe, mais puro ele fica. E muitas vezes nós recebemos um tratamento de Deus desse tipo e nós ficamos revoltados. Então, irmãos, essa manhã eu gostaria de tratar esse assunto com vocês. Nós lembramos na vida de José, muitas vezes nós lembramos a vida de José. José, ele teve um sonho e ele teve um sonho onde ele via os fardos se dobrando diante dele, e aí ele não conseguiu segurar isso e falou para os irmãos, e aí a gente conhece toda a história, né? Os irmãos o espancaram, e por causa de um irmão dele apenas, que ele não foi morto, mas aí eles vendem ele como escravo, e lá no Egito, como escravo, ele passa por todas as provações das quais ele passou, e ele é levado como servo na casa do Potifar, e aí a mulher do Potifar, toda aquela história que nós conhecemos. E ele é jogado numa prisão. Só que muitas vezes ele tem a impressão de que Deus havia esquecido dele, das promessas e da visão que ele teve, porque a impressão que dava é que ele tinha sido realmente esquecido na prisão. Mas alguém lá na frente lembra, tem um rapaz lá que certa vez
interpretou um sonho meu, ele pode ajudar nesse caso aqui. E, resumindo a história, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Tempo, irmãos. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Mas uma outra coisa interessante a respeito dos odres, sabe o que é? Que depois do calor, você sabe como que é tratado o odre? Com golpe. Eles pegam os odres, aquelas bolsas de couro, e eles golpeiam contra uma pedra. Aí eu te pergunto, quem é o odre e quem é a pedra? Irmãos, Jesus é a pedra. E nós precisamos ser moldados e esticados e forjados na pedra que é Jesus. Sabe, enquanto nós estamos recebendo golpes ali na pedra, Jesus está formando em nós o caráter dele. Jesus está formando em nós as vontades dele. Jesus está formando em nós quem ele quer que nós sejamos. E aí nós vemos a história de Saulo. Chegamos na história de Saulo. Saulo, um homem judeu, fariseu, ensinado na lei aos pés de Gamaliel, e quem entende essa palavra aos pés de Gamaliel vai entender que Gamaliel era o supra-sumo da época dos mestres, e Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. E aí, em certa viagem, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E ali ele é golpeado. E ali, Jesus começa a formar em Paulo o caráter de Paulo. O caráter de Paulo moldado de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus queria que Paulo fosse. E tem uma coisa, irmãos, que é uma marca dos cristãos nascidos de novo verdadeiramente. A partir do momento que o caráter de Jesus vai sendo formado no nosso homem interior, o nosso exterior vai dando sinais disso. O nosso exterior vai demonstrando sinais dessa transformação. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, o nosso passado ele não importa mais, porque Deus esquece do nosso passado. Nós temos a garantia que o nosso passado ele é esquecido. Mas a partir do momento que nós confessamos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e como o nosso Salvador, a nossa vida ela é transformada. A nossa vida ela tem que começar a dar frutos de maneira diferente. A nossa vida ela precisa passar por transformações ao ponto de que as pessoas que estão à nossa volta, elas reconheçam essas transformações na nossa vida. Saulo, perseguidor da igreja de Jesus, tem a sua vida totalmente transformada a partir do encontro com Jesus, e passa a ser Paulo. E ele passa a ser o proclamador do Evangelho da salvação através de Jesus Cristo. E essa semana nós estávamos conversando em um grupo de amigos, e eu estava falando sobre a vida do apóstolo Paulo.
Obrigado. Nós estávamos conversando a respeito da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. Paulo, preso, acorrentado a soldados romanos. Imagina a situação. Paulo acorrentado a soldados romanos. E naquela época, o prisioneiro ele arcava com as suas próprias custas. Ele bancava a sua prisão. Ele pagava o salário dos soldados que estavam acorrentados com ele. Você imagina isso? Quase igual hoje, né? Mas Paulo estava ali numa situação difícil, num cárcere, com o seu direito de liberdade cerceado. E mesmo assim ele escreve essa carta aos Filipenses, e para mim uma das cartas que eu tenho mais preferência, porque ali nós vemos realmente aonde estava o coração do apóstolo Paulo. E ali, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre a sua vida, e ele começa a falar que pela vontade dele, ele morreria, porque seria melhor ele estar com Cristo. Mas para o bem das pessoas que estavam à sua volta e das quais ele tinha contato, era melhor que ele permanecesse, porque assim as pessoas viriam na vida dele a graça e o favor de Jesus, a graça e o favor de Deus. E aí ele chega ao ponto de declarar ali aquele versículo famoso que muita gente fala fora do contexto, mas ele diz: para mim, morrer é lucro, mas viver é para Cristo. E lá no versículo 29, ele fala que foi concedida a graça para todos nós que somos cristãos, de padecermos ou perecermos em nome de Jesus. E aí eu tenho me feito essa pergunta: eu estou preparado para perecer ou para padecer em nome de Jesus? Se muitas vezes quando Deus me leva para o deserto para ser tratado, para que venha o novo de Deus na minha vida, eu reclamo. Como eu vou estar pronto para padecer por nome de Jesus, pelo nome de Jesus? Sabe, muitas pessoas, isso na história, tem falado a respeito da igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja não sei o que a igreja não sei o que lá. Mas irmãos, isso sempre existiu, desde Atos 2, e não vai parar no final dessa crise que nós estamos passando. A hora que nós passarmos essa crise, eles vão encontrar outros motivos para falar da igreja de Cristo. E nós, enquanto cristãos, qual tem que ser a nossa posição, irmãos? E aqui eu chego na conclusão da minha mensagem. Abre lá em Filipenses 4, versículo 4. Versículo extremamente conhecido por todos, mas dificilmente vivido por muitos. Filipenses 4:4. E se a gente entende o contexto que Paulo vivia, se a gente entende a forma como Paulo estava, com a sua liberdade cerceada, acorrentado, tendo que pagar pelas custas da sua prisão, tendo que comer acorrentado, algemado, aí Paulo vai lá e escreve o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida a alegria da salvação em Jesus Cristo. Que nós possamos viver todos os dias da nossa vida a alegria de não pertencemos a este mundo, a esta pátria. Em Hebreus fala que a nossa pátria é celestial, a nossa pátria é celeste.
E nós temos que viver voltados na expectativa de vivermos a nossa pátria celestial. Não importa, irmãos, os problemas que nós temos passado hoje, não importa as dificuldades que nós temos vivido hoje. Nós estamos passando por um período difícil? Estamos, eu reconheço que nós estamos. Mas nós não podemos fazer com que esse tempo que nós temos vivido, e fazer com que esse mundo que nós estamos vivendo atrapalhe o nosso relacionamento com Jesus, ou atrapalhe a nossa alegria de sermos salvos. Sabe por quê? Porque quando Paulo declara lá, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida. Que nós possamos entender que a nossa vida, ela só tem significado se nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus pede para que nós vivamos. Não importa a situação que você está passando. Talvez a situação que você está passando hoje pode ser uma situação muito complicada, muito difícil. Mas eu encorajo os irmãos a olharem para Jesus e a ter a expectativa e a esperança de que nós vamos viver numa glória eterna. O pastor Jean tem falado sobre isso nos estudos de escatologia. A nossa pátria, ela é celestial. E enquanto nós não tivermos consciência de que a nossa pátria é celestial, as decisões de governo vão afetar o nosso humor, as decisões das pessoas e dos homens vão afetar a minha e a sua vida, as decisões que os governantes, ou esse ou aquele, ou fulano de tal, toma, vai afetar a minha vida, enquanto nós não tivermos a perspectiva de que a nossa pátria é celeste, que a nossa vida, ela vai ser eterna na glória com Jesus, e que quando nós chegarmos lá ao encontro de Jesus, nós vamos poder ouvir: entra, porque o teu lugar está garantido aqui, o teu lugar aqui na glória celeste está reservado, porque você amou a minha vida e amou o meu Pai, e glorificou e honrou o meu Pai na terra. Então, irmãos, que nós possamos viver essa expectativa, que nós possamos viver essa esperança de que a nossa glória futura, ela é eterna junto com Jesus. E nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos o resultado da vitória de Jesus. Jesus conquistou essa vitória na cruz por nós há muitos anos atrás. Então, irmãos, eu convido você, assim juntamente comigo, a olharmos para a cruz de Cristo, a olharmos para Jesus, de maneira que Ele seja a nossa esperança, e que nós possamos nos alegrar em Jesus, que nós possamos viver alegres, contentes. Paulo estava numa situação que, nós olhando hoje, a gente fala assim: como que esse homem escreve alegrai-vos? Irmãos, 103 versículos a carta aos Filipenses, 16 fala de alegria. É a carta na Bíblia, é o livro da Bíblia que mais fala de alegria. 16 versículos dos 103 versículos de Filipenses fala sobre alegria, mesmo Paulo estando encarcerado, mesmo Paulo estando preso, porque ele sabia onde estava a esperança dele, onde estava a expectativa dele. Então, irmãos, eu te convido a vivermos esta expectativa, e vivermos alegres, e vivermos felizes, e vivermos contentes, para a glória de Deus, assim como o apóstolo Paulo escreve aqui. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar. Por favor, se pudesse colocar em pé. E nós sabemos que as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas a nossa esperança está firmada na cruz de Cristo,
e na vitória que Jesus já nos deu lá na cruz. Então, irmãos, vamos viver dessa maneira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e eu te agradeço por essa manhã. Pai, nós queremos honrar e glorificar o teu nome, Senhor. E, Pai, nós queremos declarar, ó Deus, com os nossos lábios, que nós colocamos no Senhor, ó Deus, toda a nossa expectativa. A nossa esperança não está em homens, não está na lei dos homens, mas a nossa esperança está na cruz de Cristo, na morte de Jesus, que sofreu e padeceu por nós e levou sobre si todos os nossos pecados. E através disso nós temos a nossa vida eterna garantida com o Senhor, Deus. Pai, nós professamos, ó Deus, e nós confessamos com os nossos lábios que o Senhor Jesus vive, que o Senhor Jesus reina e que o Senhor está à direita do Pai. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, a vivermos, ó Deus, de maneira que seja agradável ao Senhor, e de maneira, ó Deus, que nós possamos encontrar paz no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém.